Olá, bom dia, tudo bem? Eis eu aqui mais uma vez para a gente fazer mais um dia da nossa leitura bíblica, dia de número 154. Estamos aí em 2 Crônicas, capítulo 19 ao 20 e Evangelho de João, do capítulo de número 13, do versículo 21 ao 38. Você que acompanhou a gente aí, você viu que anteriormente o rei Josafá fez uma aliança com o rei Acabe. O rei Josafá que seguia o que o Senhor ordenava, porém Acabe seguia alianças com outros ídolos, com Baalins, né? A Bíblia me fala Baalins, quando ela menciona aí postes ídolos. E por conta disso, né, e pela profecia aí de Micaías, Acabe é morto em batalha após fazer uma aliança aí com Josafá através do casamento dos filhos de ambos, né, de Josafá e Acabe. E aí Josafá retorna então para Judá, e aí ele tem um encontro com um profeta de Deus, Jeú. Jeú vai bater de frente com ele, profeta de Deus, que é profeta de Deus, assim como Micaías, né? Independente dele ter sido preso aí, ele não teme o que vai acontecer com ele, ele fala o que tem que falar, o que Deus mandou. Assim eram os profetas de Deus na época, né? Eles não tinham receio do que as pessoas iam gostar ou não iam gostar, mas você falar a verdade. Verdade liberta. E aí, Jeú vai encontrar com Josafá e vai falar o que precisa ser falado, né? Ele vai repreender, vai censurar essa aliança que ele fez com esse rei ímpio, e o Senhor vai ficar super decepcionado. Deus vai ficar decepcionado com Josafá. E aí a ira do Senhor vai se levantar contra Josafá, porém Josafá tem uma postura diferente. Independente disso, ele opta por, olha, se eu fiz errado, beleza, eu entendo, sobrevenha sobre mim um castigo, mas eu prefiro continuar ensinando o que é correto. Ele vai continuar trazendo pessoas para divertir o povo, para ensinar o povo, para falar a verdade que estava na lei. Ele vai nomear aí vários juízes para que eles continuem pregando aí em todo o reino. Então, o coração de Josafá, realmente, o caráter dele, as ações dele eram diferentes. Bora lá, então. Capítulo de número 19 vai dizer assim: Josafá, então rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. Sobreviveu aí a debandada com os de Gileade lá e o rei da Síria, mas retornou bem. E aí o vidente, que eu estava dizendo, né, Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor, Deus? Porque por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Assera da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Então, independente aí de a ira ter se levantado contra você, a gente sabe que você tem um coração bom. Você fez uma escolha errada, mas o seu coração é bom. E aí Josafá vai dizer no verso 4, morou em Jerusalém. Ele tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Nomeou então juízes no país, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade,
disse aos juízes: vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens. Ele ressaltou: vocês não estão fazendo na vontade de vocês, não, e sim no nome do Senhor. Tomem cuidado quando vocês forem julgar as causas das pessoas. E ao julgarem, Ele estará com vocês. E agora que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, esteja com vocês. Tenham cuidado com o que vocês vão fazer. Porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça nem imparcialidade. E também não aceita suborno. Então, ele exigiu que o governo, a correção, fosse feita corretamente. Além disso, em Jerusalém, Josafá também nomeou alguns levitas, dos sacerdotes e dos chefes das famílias de Israel para poder julgarem em nome do Senhor e decidirem as questões de litígio, de matrimônio também. Por isso, moravam em Jerusalém. Deu-lhes a seguinte ordem: façam tudo isso no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro, sempre que os seus irmãos que moram nas cidades trouxerem uma questão relacionada com homicídio ou referente aí à lei, dos mandamentos, os estatutos, os juízos, cada uma dessas questões aí, vocês devem admoestá-los para que não se façam culpados diante do Senhor e para que não venha grande ira sobre vocês e sobre os seus irmãos. Façam isso a vocês e vocês não serão culpados. Julguem apenas para que não sobrevenha sobre vocês a causa. Julguem o que é correto, façam referente a todos os mandamentos que o Senhor Deus os ensinou. Para que não sobrevenha grande ira sobre vocês, independente de saber que a ira do Senhor estava sobre eles, ele orientou: gente, toma cuidado com o que vocês vão fazer, presta atenção, para que vocês não sejam culpados, para julgar a causa em nome de Deus, não em nome de vocês mesmos. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem a respeito do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, chefe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Então ele passava autoridade, não era só ele que mandava, tinham outros que auxiliavam aí na casa de Judá, nos que dizem a respeito ao rei. Também os levitas, eles serão oficiais à disposição de vocês. Então, sejam fortes no cumprimento disso e que o Senhor esteja com os bons. Sejam fortes. Não sei até onde foi, porque agora que eu vi que o microfone desligou. Mas, enfim, se de repente cortou alguma coisa, Josafá, então, instrui aí levitas, instrui sacerdotes, instrui aí homens de Deus para estarem à disposição a julgarem na causa, sacerdotes, chefes de família, todos eles ali a julgarem em nome de Deus e não no nome de si próprios, porque senão o verso aí de número 10 diz no finalzinho que a grande ira sobrevenha sobre vocês se vocês forem fazer em nome de vocês mesmos, mas façam tudo em nome de Deus. E no finalzinho diz o 11, sejam fortes no cumprimento disso e que o Senhor esteja com os bons, o Senhor esteja com vocês. Capítulo de número 20, a palavra vai dizer a oração de Josafá.
Josafá sabia que tinha desagradado a Deus a partir do momento em que ele casa um dos seus filhos com um dos descendentes de Acabe por conta da questão da idolatria. Então ele trata logo de fazer algo para que ele possa estar mais próximo de Deus, né? Pedir desculpa. Então, Josafá ora. Por quê? Porque ele recebe uma notícia, além daquilo que tinha acontecido com ele, de que nações poderosas, os moabitas, os amonitas, os meunitas, estavam vindo contra ele. E aquilo ali podia ser também a mão do Senhor, né? Permitindo que aquilo ali acontecesse. E aí, prontamente, ele vai buscar a oração e o jejum, para que ele possa alcançar o Senhor. Ele entende o quão ele tem que se humilhar e se colocar na independência de Deus. Além dele proclamar um jejum e oração para si, ele proclama para todo o reino. Então todo mundo vai orar, todo mundo vai jejuar. E aí ele vai lembrar tudo que o Senhor havia feito a favor deles, para que Deus possa responder a essa oração. E Deus vai agir de forma sobrenatural. E a gente vai ver aí, quando ele bater de frente com o povo, no caso os inimigos. Capítulo 20 vai dizer assim: a oração de Josafá. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, os moabitas e os amonitas, vieram fazer guerra contra Josafá, justamente o que eu falei, né? Então, vieram alguns para avisar Josafá, e eles vão dizer: uma grande multidão está vinda contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria, e eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Estavam próximos já do território. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Como eu falei, né? Ele proclamou um jejum em todo o Judá. Além dele, todo o povo estava orando. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor, muitas pessoas. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E ali ele disse: ó Senhor, Deus de meus pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem possa resistir a ti. Ó Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do nosso povo de Israel? E não o deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste e fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está nesse templo, e proclamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim.
estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste por herança, ó nosso Deus. Acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos vendo eles vindo contra nós, não temos ideia do que fazer, mas nós confiamos em ti, confiamos no Deus de Israel. E Deus então responde a oração do rei Josafá, e ele fala: todos os homens de Judá estavam de pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, o filho de Zacarias, e o filho de Benaia, o filho de Jaiel e o filho de Matanias. Ele era levita do Senhor. E Jaziel, também pertencente aí aos filhos de Asaf, ele vai dizer: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Zir, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados. Olha só, e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Deus então salva o seu povo. Na manhã seguinte, eles levantaram tão cedo e foram para o deserto em Tecoa, verso 20. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Esse texto também é muito conhecido. Creiam nos seus profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Credes nos seus profetas e prosperareis. Depois de se acolherem com o povo, Josafá designou os que deviam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Então tinha uma galera também louvando a Deus ali, diante da batalha. No momento em que eles começaram então a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs uma emboscada contra os filhos de Amon e os de Moabe e os de Seir, que eles vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir. Eles mesmos acabaram guerreando entre si ali.
para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, acabaram atacando uns aos outros. Então Deus confundiu ali tudo e eles mesmos guerrearam entre si ali naquela situação. Quando os homens de Judá então chegaram a um lugar alto de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão e eis que somente avistavam cadáveres estendidos ao chão. Não havia nenhum sobrevivente. Já pensou? O Senhor havia lutado ali a guerra, confundido os povos, e eis que eles exterminaram entre si mesmos. Josafá, então, e o seu povo foram pegar aí os despojos da guerra, né, que eles acharam entre os cadáveres ali. E eles tiveram muitas riquezas ali diante deles, objetos preciosos. Pegaram para si mais do que eles podiam levar. E gastaram 3 dias para eles poderem juntar todos aqueles despojos de tanta coisa que havia. No 4º dia, então, eles se reuniram no vale de Beraca, onde, então, assim, eles se puseram a louvar ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. E eis que eles ali louvaram a Deus. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória entre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas. E também foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra. Quando eles ouviram falar que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, aquela história se espalhou, né? E todos os outros povos temeram. Assim o reino de Josafá, durante todo o seu reinado, teve paz. Por quê? Porque Deus lhe deu repouso de todos os lados. Porque Deus conhecia o coração de Josafá. Finalzinho agora, versículo de número 31, a gente tem o finalzinho do reinado do rei Josafá, né? Deixa eu colocar aqui. Vai dizer que Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando ele começou a reinar e reinou durante 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba, era filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, não se desviou dele, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mais uma vez, os lugares altos, porém, não no completo, foram destruídos. Não foram destruídos, alguns foram, mas não no completo, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com Deus, ainda tinha algumas pessoas que seguiam o costume de seus pais e adoravam aí a outros deuses. Quanto aos demais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito aqui nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu nas histórias dos reis de Israel, livros de reis, né? Que nós temos lá em 1ª Reis, a história do rei Josafá. 1ª e 2ª Reis aí, próximo rei, história dos reis. Depois disso, Josafá, rei de Judá, ele vai se aliar com Acasias, que é o próximo rei aí de Israel, cuja conduta não era legal, era ímpia. Vai aliar-se com ele para ele poder construir navios, para que eles fossem a Tarsis. Os navios então foram construídos sim, na cidade de
Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, mais uma vez, né, um profeta se levantando para repreender. Por que você se aliou com Acasias? O Senhor, então, destruirá o que você construiu. E os navios se quebraram e não se puderam ir a Tarsis. E aí, no comecinho do 21, vai dizer que Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais. E Jeorão, seu filho, vai reinar em seu lugar. Fez aí aliança com Acasias, e Acasias faz o que era mal, e aí desagrada ao nome do Senhor. A Bíblia também vai falar, né, que enquanto você segue o que é correto, Deus está com você. A partir do momento que você se desvia, Deus permite que você se volte para suas próprias paixões e seja levado por todo espírito de engano. Essa é a verdade sobre a palavra de Deus. Permaneça nos caminhos do Senhor e Ele estará com você. Se desvie deles e Ele já não estará mais com você. Amém? Para finalizar, então, o dia 154, vamos agora em João, capítulo 13. João 13, do 21 ao 38, como a gente estava falando outra vez, mostra aí Jesus com os discípulos nesse último instante. E eis que o traidor, né, é indicado ali entre os que estavam na cerimônia dos lava-pés. A gente leu ali que era necessário que ele aceitasse a Jesus para que eles pudessem ser recebidos por Deus Pai. E o verso 21 ele vai começar assim, ó. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês irá me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que ele amava. Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse a quem Deus se referia. Pedro estava lá, então pergunta para ele quem é. Então aquele discípulo reclinado sobre o peito de Jesus perguntou: quem é, Senhor? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Então ali ele foi instruído a fazer o que ele tinha que fazer. E a Bíblia vai dizer que nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, o que está faltando. Ou então que ele havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. E eis que era já tarde da noite, né? Então eles ficaram sem entender, mas depois eles vão entender. Eis que Judas sai da sala e Jesus vai dizer: agora tem um novo mandamento. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado com ele.
Jesus agora vai ser glorificado e Deus também. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu irei, eu vou, vocês não podem ir. Agora não, talvez mais à frente. Eu vou lhes dar então um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Esse era o mandamento de Jesus agora. Acima de todos, amar a Deus e ao próximo, amar. Esse era o diferencial dos sacerdotes, dos fariseus, dos discípulos de Jesus. Amar. E aí, verso 36 vai dizer: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde que o Senhor vai? Que lugar que você está indo? Jesus. E Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir. Agora mais tarde, porém, me seguirá. E Pedro disse: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Ele achava que ele estava falando de um lugar físico, Mas ele não estava falando de um lugar físico. Darei a minha vida pelo Senhor, Diz aí Pedro. E Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade, eu lhe digo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eis aí que você vai ter um momento em que você vai querer se afastar. Mas não tem nada de errado com isso, não. Depois retorne. Há momentos em que a gente acaba negando, temendo o que está vindo à nossa frente, o que está vindo à nossa volta, o que está nos cercando, e a gente acaba negando. É assim como Pedro, ele se lembra daquele momento, chora, se arrepende, quando o arrependimento é genuíno. O Senhor ouve o nosso clamor, a nossa oração, assim como aconteceu com o rei Josafá. Josafá ali estava fazendo assim como seu pai, o rei Asa, seguindo nos caminhos de Deus. Mas logo em seguida, ele acabou fazendo uma aliança política. Ele acaba depois também fazendo uma aliança com o rei Acasias, para poder juntar poder militar. E essas 2 alianças desagradaram a Deus. O Senhor permitiu que povos não viessem mais contra Israel. Permitiu que eles fossem poupados daquela batalha contra as 3 nações. E os protegeu e fez com que eles lutassem entre si, os moabitas. Não vou lembrar os nomes deles certinhos. Os moabitas, os amonitas e os meunitas. Mas a partir do momento que nos desviamos da presença do Pai, Ele também se afasta de nós. Que vigiemos para estar próximos dele, porque eis que há um momento em que Ele observará os que não o negaram, e se você não o negar, Ele estará com você. Porém, se você o negar, Ele se afastará de você. Amém? É isso, a passagem de hoje. Que a presença do Senhor esteja com você, que seu dia seja maravilhoso. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra. Sabemos que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a videira verdadeira. E que o mundo nos odeia, que nós não podemos estar aliançados com o mundo. Precisamos ser um contigo para que as obras do Espírito Santo estejam na nossa vida. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus,
a seguir o seu caminho e que a nossa vida possa transbordar de alegria, que as pessoas possam ver o diferencial em cada um de nós. Isso nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Graças a Deus. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.